Indo aqui com a RCN Notícias, Nestor, até porque o Ministério Público está recomendando mais transparência na divulgação dos atos administrativos da FESAT, a Fundação Estadual de Saúde, Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado, que é a mantenedora aí do pronto-socorro do nosso hospital. E o principal objetivo é justamente assegurar o cumprimento à Lei de Acesso à Informação. E ninguém melhor para esclarecer isso para a sociedade do que o diretor-presidente da Fundação, da FESAT, o Robson Souto, que já está aqui conosco para a gente repercutir essa manifestação, essa recomendação do Ministério Público. Tudo bem, Robinho? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Nestor. Bom dia, Samuca, galera da Sonoplastia. Bom dia aos ouvintes da nossa Cultura FM. Robinho, nesse sentido, o que o Ministério Público está pedindo, o que a FESAT deixou de cumprir, por que o Ministério Público está enviando essa recomendação? Mauro, desde quando nós chegamos aqui, o Nestor deve lembrar muito bem, eu sempre falei para ele qual o período para a gente deixar a FESAT organizada. Né, Nestor? Não sei se você lembra. Me recordo. Eu falava de 10 a 12 anos, né? Sim. Isso lá em 2021, 2022. Obviamente, quando nós assumimos, e eu não sou muito de ficar olhando para trás, eu olho para trás apenas pelo retrovisor, porque a gente tem que caminhar para frente. Nós tínhamos muitas demandas, muitas situações, muitas pendências, e nós tivemos que priorizar algumas coisas. E nós priorizamos principalmente nesse período aí de 3, 4 anos, a questão fiscal do hospital. Aí, equacionar a questão fiscal, receita, despesa, pagamento de tributos em dias, pagamento de encargos sociais, pagamento dos funcionários, recomposição do valor do salário pago aos nossos colaboradores que estavam defasados, e etc, etc. Mas, segundo a legislação, realmente nós temos agora, já de um ano para cá, nós já começamos a atacar uma outra frente, porque a parte fiscal e principalmente a parte de serviços prestados à coletividade, que nós temos 2 médicos 24 horas plantonistas, nós temos sobreaviso, aumentamos o número de cirurgias, aumentamos as especialidades como oftalmologia em alguns mutirões que nós fazemos já há 2 anos que não tinha no passado. Então a gente priorizou a questão fiscal e a questão do atendimento, da prestação do serviço de saúde à nossa coletividade. Ponto. Agora, de um ano para cá, a gente começou a atacar numa outra frente, que é a frente administrativa. Nós precisamos ainda fazer alguns ajustes internos, né? A questão da transparência, ela é fundamental, é a legislação, porque um dos princípios da administração pública é o princípio da legalidade, ou seja, você tem que seguir o que determina a lei. Mas quero esclarecer à população que o Ministério Público, há algum tempo, já encaminhou um ofício para a FESAT. Nós respondemos esse ofício, ele perguntando como é que nós fazíamos a apresentação das contas, como é que a gente dava transparência àquilo que nós recebemos e àquilo que nós pagamos, para quem pagamos e etc. O Ministério Público, de posse disso, obviamente, ele recomendou, ele não ofereceu nenhuma denúncia, que nós, então, a partir de agora, possamos fazer aí criar um site, na verdade, ou um link no site da prefeitura para que nós coloquemos todas as contas, todas as receitas, despesas, etc e tal, nesse site, para que as pessoas tenham informação. Porque você pode me perguntar, mas como é que você presta conta? Nós prestamos conta todos os meses. E como é que é feito? Nós temos o Conselho Curador, que é composto por várias pessoas, nós temos, que é interno, onde a presidente do conselho é a secretária de saúde. Nós temos o Conselho Municipal de Saúde, que é composto por várias pessoas representando os vários segmentos da sociedade. E nós temos a SEMAC, que faz parte também, auditores do Estado, porque nós temos metas para cumprir, metas de procedimentos mesmo, quantidade de procedimentos, de exames, de cirurgias, etc. E todas essas metas a gente suplanta em 400% a 500% daquilo que é estabelecido como meta. Nós cumprimos bem acima das metas, além das metas fiscais, que aí nós prestamos conta todos os meses da receita, de quem vem o recurso, das despesas, da folha de pagamento, plantonistas, médicos, cirurgiões, transferências, prestadores de serviço,
Além disso, nós temos também tudo fisicamente arquivado dentro da FESAT para que qualquer instituição que fiscalize o poder público, pode ser o Ministério Público, o Tribunal de Contas ou qualquer cidadão, a gente, se quiserem, a gente disponibiliza, inclusive, essas prestações de conta física, que é as notas, que é cópia das notas, cópias do pagamento, os extratos bancários. Então é assim que é feito. Agora, da forma como às vezes colocaram, coloca alguma pulga atrás da orelha de algumas pessoas, que a grande maioria sabe que a gente vem fazendo esse trabalho aí, vem acompanhando esse trabalho da gente. Algumas pessoas às vezes ficam preocupadas ou até de forma tendenciosa desqualificar todo um trabalho que vem sendo realizado dentro da FESAT e junto à administração municipal. Tá? Então, por isso, eu quero agradecer o convite de vocês para esclarecer para a população que essa recomendação ela vai ser cumprida. Nós estaremos enviando um ofício ao Tribunal, ao Ministério Público, como é de praxe, para informá-lo o prazo que nós vamos fazer, né, criar esse site, ou um link junto ao site da Prefeitura, mas possivelmente a FESAT vai criar o seu site, e ali a gente vai colocar todos os meses, todas as informações, para que qualquer cidadão possa ter informação, e não só esses conselhos que são criados em nível municipal. Robinho, resumidamente, se houver uma solicitação de averiguação de documentos de todos os procedimentos realizados pela FESAT em todas as áreas, fiscal, operacional, enfim. Hoje, o que falta, na verdade, é deixá-lo público à disposição da população através de um meio das redes sociais, ou seja, um site, né? Ou um link no site da Prefeitura. Mas na parte documental está tudo em dia na FESAT. Exatamente, Mauro. É o que eu sempre disse. E aqui a gente nasceu aqui, cresci aqui, as pessoas nos conhecem. Nós nunca abrimos mão de alguns princípios e valores, como honestidade, caráter, honra, zelo pela coisa pública. Então, a gente fica bem tranquilo com relação a isso. E a gente sempre, nós sempre nos colocamos à disposição da sociedade, principalmente através desse veículo de comunicação tão importante que é a Rádio Cultura FM. Né? Então a gente tem todas as informações, todas essas prestações de contas que você acabou de perguntar para mim, Mauro, à disposição dentro da FESAT. Mas assim, nunca até agora houve nenhum indício de alguma irregularidade com dolo, ou seja, má fé, aquela coisa que você quer burlar, quer fazer a coisa errada, quer desviar as coisas. Isso não faz parte da nossa conduta, não é da minha história de vida, e não é da história de vida da nossa administração, do prefeito José Natan, que preza muito por essa questão da transparência e da honestidade, e são princípios e valores que eu, Robson Souto, jamais abri e jamais abrirei mão, Mauro. Ô Robson, em cima disso aí, aproveitando a oportunidade que você está mencionando aí em relação a essa questão de transparência, você comentou aí que da forma como algumas pessoas colocam, da forma como foi noticiado essa situação aí do que você está explicando pra gente, quando você fala assim, você se refere a quê ou a quem? Não, as redes sociais, o Nestor, ela virou uma terra arrasada, né? Todo mundo tem acesso à informação e a dar opinião. Isso é legal, é da democracia, faz parte, está no pacote. Mas quando você vê alguns comentários, eu prefiro não personalizar, porque não é o meu papel fazer isso. O meu papel é informar as pessoas de bem, que é 99,9% da população, o que acontece e o que está acontecendo. O que é fato, separado do que é boato, né? E isso é normal, isso é da democracia. Infelizmente, em alguns momentos você vê alguns comentários assim maldosos, né? E pessoas que nem conhecem a realidade da administração, não conhecem a realidade do hospital e nem mesmo conhecem a nossa conduta, a nossa história de vida. Então é nesse sentido, Nestor, eu não vou aqui personalizar jamais. Vocês são testemunhas de que eu jamais vim para a rádio para ficar polemizando com pessoas ou com
algum segmento da sociedade. O que eu queria colocar aqui, Nestor, Robinho e ouvintes, é que o Ministério Público ele cumpre sempre o papel dele quando se trata de questionamento a instituições públicas, sejam elas da esfera municipal, estadual e até mesmo federal. E muitos desses procedimentos, né, do Ministério Público são não só mover uma ação, mas também solicitar informações, recomendar alguns ajustes. Então, só para que a população entenda isso, o papel do Ministério Público. Inclusive, esse expediente foi do Dr. Matheus, né? Matheus Cartapati, é isso o sobrenome dele. E esse é um procedimento que o Ministério Público cumpre com o seu papel, né? Cabe à instituição tomar as providências, corrigir rota ou ajustar aquilo que é necessário de acordo com o Ministério Público. E isso que a gente percebe aqui é um procedimento comum de praxe de Ministério Público. Então isso a gente quer deixar claro para a população. Por outro lado, Robinho, para ficar bem claro para a população, isso aqui que o Ministério Público está pedindo não impacta no atendimento e no funcionamento da FESAT. De forma alguma, Mauro. Eu quero complementar, você falou do Ministério Público, mas todo órgão público, administração pública direta, do Executivo, Legislativo, fundações, autarquias, municipais, estaduais, federal, você tem também o Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União. Então são órgãos fiscalizatórios. Além disso, você tem os conselhos municipais, que foram aqueles que eu citei no início aqui. Mas isso em nada atrapalha a rotina do hospital, do atendimento, do serviço prestado e da rotina administrativa do hospital. Pelo contrário, isso é uma forma do Tribunal de Contas estar nos mostrando e nos orientando, até orientando no sentido de recomendar. Olha, você precisa estabelecer, nós vamos estabelecer um prazo aqui para que você cumpra essa norma. Isso é, como diz você, é corriqueiro, tá? Na administração pública. Enfim, basicamente, para a FESAT implantar um portal da transparência, seria isso? Exatamente, Nestor, exatamente. Porque, na verdade, ele já deveria ter sido criado desde a criação da FESAT. Repito, como nós assumimos uma instituição com gargalos em todas as áreas, o principal dele fiscal, déficit fiscal, receita muito abaixo da despesa, a despesa muito acima da receita e etc. Nós tivemos que priorizar o atendimento, não deixar diminuir ou cair a qualidade do atendimento na FESAT, prestando serviço para a coletividade e, além disso, ir trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Na verdade, é o que a gente vem fazendo nos últimos anos aí na FESAT até esta data. E a gente deve dar continuidade, ou amanhã ou depois, quem vier assumir já tem um rumo, só dar continuidade naquilo que vem sendo feito, que isso é um processo de curto, médio e longo prazo, como eu sempre disse para você, inclusive em entrevistas aqui a esse veículo de comunicação nos últimos 3, 4 anos aí. Então, já antecipando aqui a resposta da FESAT à solicitação ao ofício do Ministério Público, qual que é o prazo que a FESAT deve ter aí para poder implantar esse portal? O Ministério Público recomendou, recomendação, tá, Nestor? Recomendou 120 dias, 4 meses. E nos deu 30 dias para que nós respondêssemos, informar, que eu possa, através, FESAT, tá bom? Pessoa jurídica FESAT, eu como representante da instituição, possa informá-los ao Ministério Público de que se vamos cumprir, se vamos estabelecer qual o período que a gente vai estabelecer, vai implantar esse portal da transparência, que é uma necessidade realmente que nós temos. Bom, mais algum questionamento aí, Mauro Silva? Não, só para lembrar que aí neste caso, Robinho, todos esses documentos, todo esse material que já tem documental aí, a FESAT ela vai então alimentar esse sistema, né? Exatamente, a gente cria é igual o portal da transparência da prefeitura, por exemplo, né, do governo do estado, do governo federal. Ali você coloca ali a folha de pagamento, os fornecedores, os contratos que a instituição tem com instituições privadas ou mesmo pública, da onde você recebe, de quem, quanto entra, de quem vem, quanto paga, para quem paga, e enfim, e quais funcionários, quantos funcionários, os nomes dos funcionários, o salário de todos nós. Todas as informações administrativas e financeiras da instituição que deve ser disponibilizada, que já são informadas todos os meses
para o Conselho Curador, para o Conselho Municipal de Saúde e para o outro conselho que é chamado SEMAC, onde tem também auditor do Estado que participa desse conselho. Então, nós temos 3 conselhos aí que nós já fazemos isso como rotina, mensalmente. E a partir do momento que nós implantarmos o site, nós estaremos colocando as informações todos os meses do que acontece administrativamente, repetindo, dentro da instituição. Tá certo. Ficou bem esclarecido então aí o Robson Souto, diretor da FESAT, falando sobre essa recomendação aí do Ministério Público que a FESAT vai atender. Tem aí 120 dias de prazo para atender essa recomendação e vai cumprir dentro do prazo, né, Robson? Obrigado mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho. Obrigado a todos vocês.